Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que acompanha a gente aqui no Med em Desenhos, provavelmente já passou pela sua cabeça quem desenha no Med em Desenhos. Pois bem, prazer, meu nome é Manuela, eu tenho 20 anos e eu tô tentando pela terceira vez o vestibular de medicina, eu moro aqui no Paraná, então tenho tentado as provas por aqui. Tem um pouco de alternância entre esses 3 ou 2 anos, porque eu comecei a estudar para medicina em 2018, que foi o ano que eu terminei meu ensino médio. Aqui no Paraná a gente teve um pequeno problema de redistribuição da lei do nono ano, né? Então a minha turma acabou ficando um ano atrasada, então a gente acabou formando todo mundo em 2018. E eu comecei a estudar em 2018. Eu consegui bolsa em um cursinho da cidade que eu morava na época. E comecei a estudar por lá, um pouco perdida, claro, com a rotina do cursinho, que a gente não tá acostumado com isso, né? Com a correria que é lá. Então acabou que eu dei uma afobadinha, digamos assim, e não deu certo. Bom, no meu segundo ano acabou que eu comecei a estudar sozinha, eu assinei um cursinho online, comecei a estudar em casa. E nesse segundo ano eu percebi que eu tinha que me organizar de uma maneira melhor, que as coisas ficavam um pouco avulsas, assim, entre os meus cadernos e entre como eu me organizava para revisões, para as provas mesmo. Então eu percebi que eu tinha que fazer isso. Só que eu acho que eu me empolguei e acabei deixando a organização em primeiro lugar e o conteúdo ficava um pouco mais distante e uma coisa acabou sobrepondo a outra e não deu muito certo. Acabei me perdendo no meio do caminho e não rolou também a medicina no ano passado. E esse ano eu pensei que teria que ser o último ano por mim mesma, né? Porque pra mim já deu. A gente cansa, né, nesse período. Se não for o último, tudo bem, mas a gente sempre espera que seja. E a gente tá fazendo para que realmente aconteça isso, né? Para que realmente seja o último. E nesse último ano foi um pouco estranho, que eu também consegui bolsa para um cursinho na cidade que a minha irmã mora, então eu vim morar com ela. Eu sou gêmea, mas a minha irmã é um pouco mais. Ela tem um pouco mais de facilidade com os números do que eu, então ela conseguiu entrar na faculdade um pouquinho antes. Ela faz ciências econômicas. E então eu vim morar com ela na cidade que ela mora e também no Paraná. E eu pensei que eu tinha que otimizar o meu tempo, tanto pelo cursinho quanto por, por estudar em casa depois, né? Logo chegou a quarentena, então logo a gente teve que ficar em casa. E eu fui conciliando entre o que o cursinho dava pra gente de matéria, quanto para destrinchar propriamente o conteúdo que eu já estava estudando. Então, eu fui meio que sozinha dando conta das coisas que eu tinha para fazer. Como eu consegui bastante material, né? Consegui ajuda de umas pessoas com material. Então, eu fui seguindo, assim, os cronogramas, fui dando uma adiantada. E nesse meio tempo, eu descobri o professor Guilherme Goulart. É muito especial ele, uma pessoa muito focada no que ele faz muito, com muito amor o trabalho dele. Ele também é aqui do Paraná, professor de biologia. E assistindo as aulas do professor Guilherme, que eu descobri meio que por acaso, ele começou a desenhar muito, ele desenha muito nas aulas dele, os quadros dele são fantásticos. E eu comecei a observar aquilo e eu comecei a perceber que, caraca, estava me ajudando, porque estava ficando mais fácil. Eu olhava aquele desenho e eu já entendia o que estava acontecendo no conteúdo e já conseguia me localizar ali para partir para os exercícios propriamente, né? Porque eu acho que assim, pessoal, a teoria é importante? Sim, a teoria é importante, muito importante. Principalmente em algumas matérias mais específicas que a teoria faz diferença. Só que tu tem que fazer prática, né? A prática de exercício, ela que vai elevar a sua nota, ela que vai dar a diferença lá na frente. Mas a gente pode falar sobre isso em algum outro vídeo. Então, eu comecei a querer levar essa maneira de desenhar para as outras matérias, física, química, matemática, que não tem tanto desenho. E convenhamos que a parte de matemática eu nunca fui muito fã em desenhar, né? Geometria não é o amor da minha vida, pessoal. Não mesmo. E eu comecei a entender que sem geometria eu não ia passar no vestibular. Então eu só engoli este desamor e comecei a estudar geometria, porque era isso. Então, comecei a aplicar o desenho na minha rotina e fez muita diferença. Eu nunca achei que eu seria uma pessoa que
conseguiria fazer o que hoje eu faço, que é sentar e conseguir desenhar uma coisa que fique visível, uma coisa que me ajude. E a minha mãe, muito observadora, ela falou: filha, tu consegue fazer isso e tu tem facilidade para estudar sozinha e tu tem facilidade para ensinar os outros. Por que não ajudar as pessoas que talvez nessa quarentena tenham dificuldade de entender, até mesmo quando o professor explica? Então, vocês começaram a fazer parte da minha rotina e hoje é com muito prazer que eu faço esses vídeos aqui. E eu espero que esteja ajudando vocês. Inclusive, se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, eu comprei esse caderno aqui nesse ano. E acho que vocês já devem ter visto ele em algumas outras entradas de vídeo aqui, né? E esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz, ó. Eu tinha começado a fazer só por brincadeira mesmo, pra começar a decorar as capas de algumas coisas. E eu descobri que eu poderia fazer isso realmente, sabe? E isso é libertador, assim, quando tu entende que tu pode fazer as coisas que tu quer e tu vence uma barreira que provavelmente você jamais venceria se você não tivesse saído da sua caixinha, né? É muito importante isso. E a gente, como vestibulando, isso nos ajuda muito, né? A gente entender que a gente pode sair da nossa caixinha e fazer coisas diferentes. Por exemplo, quando a tua mãe olha pra ti e fala, tu não vai assistir Netflix, porque a Netflix não vai te ajudar em nada, pelo contrário. Já fiz vídeo pra vocês, eu e GTV, na verdade, lá no nosso Instagram, sobre isso. E, cara, isso foi libertador também quando eu descobri que tu poderia usar isso como repertório de redação. É muito bom tu descobrir maneiras diferentes de estudar e tu tem que ter visão pra isso, né? Às vezes tu pra observar uma folha. E daí tu lembra da aula do professor Guilherme falando que aquela folha tinha cutícula, tinha estoma, tudo. E tu fala, é nesse que tu nunca mais esqueceu o conteúdo. E isso é fantástico, assim, é uma das maneiras que mais te ajuda e tu ensinar os outros te ajuda muito, né? Porque tu tá te ajudando e ajudando uma pessoa. E você fixa o conteúdo muito, muito, muito mais. Pessoal, eu queria dizer pra vocês aqui que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre dicas de como você pode começar a estudar para o Enem, porque faltam 4 meses, né? Daqui mais alguns dias vão faltar exatamente 4 meses para as provas. E eu sei que tem gente que começa a estudar agora, é uma coisa normal, né? E então eu vou dar algumas dicas para vocês desse tempo que eu tô estudando, de algumas coisas que foram úteis para mim. Então, aguarde aí cenas dos próximos capítulos. Hoje eu tinha mais o intuito de me apresentar mesmo, de contar um pouquinho da minha história com o vestibular e com os desenhos, como que isso surgiu na minha vida. E eu queria dizer que muito recomendo, super recomendo para vocês que vocês comecem a pensar fora da caixinha de vocês, fazerem coisas que vocês jamais imaginariam que vocês fossem capazes. Mas vocês são, pessoal. Eu tenho certeza que todos são capazes de fazer o que vocês quiserem. E se hoje tu ainda não passou no vestibular, mas é o teu sonho, cara, não desiste. Não desiste porque ele pode estar mais perto do que você imagina. Beleza? Então, muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha nesse vídeo, ativar o sininho de notificações, porque o senhor YouTube, às vezes, ele não ajuda a gente. E é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Instagram, @medindesenhos, que a gente sempre posta pra vocês lá os mapas mentais das nossas aulas, os IGTVs com algumas dicas, como eu disse pra vocês antes. E é isso. Muito obrigada e eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.